trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Olá, igreja, como vão? Vamos começar nosso momento missionário? Vamos começar falando do nosso tema: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a nossa divisa: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, 4 e 5. No momento missionário de hoje, vamos assistir um vídeo falando um pouco sobre como é feito o trabalho missionário e como a nossa junta tem olhado para os campos missionários. Nossa campanha vai até a semana que vem. Então, se você não participou ainda, não teve oportunidade, esse é o momento de você participar da nossa campanha junto conosco. Mais informações nós damos lá no nosso grupo do WhatsApp. Aqui do lado vão estar nossos pedidos de oração. O irmão está participando junto conosco. Primeiro oramos pelos missionários que estão no campo missionário vivendo esse momento. Que Deus esteja protegendo eles e dando coragem para que eles continuem anunciando as boas novas. A segunda coisa é para que Deus esteja abençoando os missionários que estão aqui, que vieram para cá durante a campanha, participar da campanha, que vieram visitar familiares, mas não estão conseguindo voltar para o campo. Que Deus ajude esses missionários também. E por último, pela nossa igreja, que a nossa amabilidade seja conhecida por todos, que por meio dela a gente possa anunciar o nome de Jesus. Uma boa semana pro irmão. Tchau. $10 milhões de pessoas. Muitas. 2 milhões de pessoas? 6 bilhões. Milhares. 200 mil. Mais. Uns 30 mil. 5 milhões. Não, muito mais. Olha, bastante. 3 bilhões? Que mais de 1 milhão, é? Eu acho que uns 3 bilhões ou mais. 30 milhões de pessoas. 1.800.000. 2 milhões, 3 milhões, sei lá, 2 milhões. Eu acho que metade. Não chega isso não, 2 milhões. Ah, milhares. Milhares, milhares e milhares. Bastante, cara. Bastante mesmo. Tipo, muita gente. A gente tem que se esforçar mais, né? Buscar mais esse objetivo, né? Almejar conquistar almas para Cristo, né? É isso.
que Deus tem que tocar no coração, né, dos jovens, né, dos adolescentes, das pessoas, para que possa, né, pregar o evangelho para essas pessoas, né? Muita. Por causa da mídia, da internet hoje, é complicado a gente pensar isso, que tem essa quantidade de pessoas que ainda não ouviram. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com teu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor.
sim que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa, se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino. Caminhar contigo sempre, em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz, é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta, teu socorro, nossa paz, tua palavra eterna, nosso pão, alimento que refaz. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor,
ó Santo Rei. Boa noite, queridos. Mais uma vez, estamos entrando na sua casa com a sua licença, pedindo a Deus que realmente esteja abençoando seu lar, abençoando sua vida, abençoando a sua família e a sua semana. Que o desejo do meu coração é que todos tenham tido a semana abençoada e abençoadora na presença de Deus. Eu gostaria, diante de compartilhar sobre a nossa reflexão, agradecer à Igreja Batista em Jardim Casqueiro por essa estratégia que para mim foi inusitada, algo impensado, algo que jamais eu pensei que pudesse acontecer um dia na minha vida. Já tive muitas surpresas, né, de chegar num local e pensar que estava indo sozinho com a minha esposa, chegar lá, tá todo mundo esperando, cantando parabéns e tal. Mas igual ao que aconteceu ontem, foi realmente admirável. E eu não tenho palavras realmente que possa expressar a alegria e a gratidão do meu coração. Pois desde as 7 horas da manhã até as 9 horas da noite, em cada horário e até intercalado, havia famílias, membros de igreja vindo à porta de casa, orando pela minha vida, trazendo desde café da manhã, cesta de café, até o bolo de aniversário. Então, muitos mimos, mas o cuidado, as orações, louvor, cantaram na frente da minha casa, louvando a Deus pela minha vida, e foi realmente muito impressionante, e que não há realmente palavras para expressar. E como eu disse nas minhas postagens, como não amar esta igreja? Que Deus abençoe não só os mentores dessa estratégia, mas todos aqueles que participaram e aqueles que não participaram por alguma razão. Eu sei que recebi várias orações, ligações, muitas mensagens no Zap, no Messenger. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pela lembrança e pelo amor que tem demonstrado pela minha vida e pela vida da minha família. Bem, queridos, voltando para a palavra de Deus, nós temos como tema deste ano o viver que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E hoje eu gostaria de estar conclamando a vocês que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, onde vamos ler dos versículos 17 a 21. E eu dei para o tema desta noite, desta meditação, dessa reflexão, o subtema de: para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, é necessário, é preciso que eu tenha discernimento dos reais valores, aquilo que realmente eu dou valor e aquilo que realmente tem valor diante de Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 a 21.
e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que vos julga segundo as obras de cada um, sem discernimento, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez podermos estar adentrando a tua presença para te prestar este culto de adoração, esse serviço de adoração ao Senhor. Muito obrigado por cada parte deste culto, pelos louvores, pela visão missionária da tua igreja. Muito obrigado a Deus por cada parte deste culto que estamos inseridos, porque sabemos que o fazemos para o Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada família. Muito obrigado a Deus pela maneira como o Senhor tem suprido cada uma e todas as nossas necessidades. Sabemos, ó Deus, que foi uma semana difícil para muitos, com notícias de parentes, de queridos, passando por dificuldades, até óbito. Mas, Pai, que o Teu Espírito continue agindo na vida de cada um, suprindo, Senhor, as nossas necessidades, porque só o Senhor sabe a real necessidade de cada coração. Por isso, Pai, aceita a minha adoração por este momento, pedindo, Pai, que o Teu Espírito continue a ministrar aos nossos corações através da Tua palavra. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, Pedro está nos desafiando nesta noite sobre esta nova porção da palavra de Deus. Domingo passado, refletimos sobre o procedimento santo. Falamos sobre o caráter de Deus e como Deus é santo e me chamou para ser santo, como deve ser o meu procedimento. Então falamos domingo passado, se eu quero viver uma vida que glorifique a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso viver uma vida santa no meu dia a dia, que o meu procedimento deva realmente refletir uma vida diferenciada. Falamos então sobre o alerta de Pedro, sobre ter uma mente preparada. Ele diz, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Falamos sobre uma mente renovada, necessidade. Se eu quero ter uma vida santa, em meu procedimento, eu tenho que ter uma mente renovada. Pois só com a mudança de mente é que eu posso mudar as minhas atitudes. Se eu continuo pensando a mesma coisa, as minhas atitudes, as minhas ações serão sempre as mesmas. Falamos também sobre, para ter um procedimento santo, eu preciso ter uma vida equilibrada. Ele disse, tende autocontrole, uma vida equilibrada, uma vida sóbria, uma vida que tenha autodomínio, uma vida que conhece sua estrutura, seus limites, não pensa nem aquém, nem além daquilo que realmente é, mas que tem uma visão real de si mesmo. Falamos também sobre o esperar inteiramente na graça que nos foi revelada, isto é, uma vida focada, que está esperando inteiramente na graça oferecida na revelação de Jesus Cristo, uma vida que está focada na eternidade, não neste mundo, porque sabemos que essa vida é passageira, é efêmera,
mas focada na graça, focada inteiramente na revelação, no Maranata, na vinda do Senhor e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, para todo aquele que crê. E concluímos falando sobre o resultado de uma conversão genuína. Não vos amoldeis aos desejos que tinham nos tempos passados, na vossa ignorância. Falamos que o que realmente significa uma conversão genuína. Uma conversão genuína significa não tomar mais a mesma forma que eu tinha no passado, nos meus desejos desenfreados, mas assumir uma nova forma, ser conforme a imagem de Jesus Cristo, seguir os seus passos, não mais viver na minha desobediência, mas viver como filhos da luz, como filhos obedientes, uma mudança de status, não mudando mais as paixões do passado, mas com uma vida que reflita aquilo que Deus realmente espera de mim. Então, hoje, eu gostaria de estar desenvolvendo o tema para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento. É necessário uma mudança de valores, de discernir, de pensar quais são realmente os valores que eu tenho estribado a minha vida, que eu tenho fundamentado a minha vida. E Pedro vai dizer então que como eu preciso andar e saber em que estão fundamentados os meus valores. Então Pedro começa dizendo como eu devo andar. Ele diz: andai com temor. Quando? Ele diz: no tempo da minha peregrinação, isto é, durante toda a minha vida. Pedro está se referindo aos peregrinos. No versículo 1 ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Ele está se referindo àqueles forasteiros, aqueles irmãos que foram dispersos, estão espalhados por toda essa região, mas não somente por eles serem forasteiros, peregrinos, por estarem espalhados, mas pelo fato deles terem discernimento que eles eram forasteiros, peregrinos aqui neste mundo, que a passagem por este mundo é breve comparada com a eternidade. Então Pedro está querendo dizer que no tempo da minha peregrinação, isto é, enquanto eu estou vivendo neste mundo, na passagem deste mundo, eu tenho que andar com temor. Mas o que vem a ser isso? Há uma posição em que viver com temor a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, reverência. Mas eu gostaria que nós estivéssemos pensando de uma outra maneira, pensando também que temer a Deus não é somente um sentimento de respeito e reverência que se estabelece através de uma vida de obediência e prática de seus mandamentos. Realmente é tudo isso, mas não é só isso. Mas também de medo de entristecê-lo com a minha rebeldia, com a minha desobediência, com a minha iniquidade, e também temer por saber as consequências desse meu ato. E é interessante que quando eu como muitos da minha geração, fomos criados com um outro tipo de regime. Papai era conhecido como Zé da Bronca, um homem austero, um homem que levava a disciplina ali bem próximo, bem firme. Então, todos os 6 filhos obedeciam, todos os 6 filhos respeitavam, obedeciam,
mas também temiam, porque a desobediência, qualquer coisa que fosse feito fora, nós tínhamos que temer, porque a disciplina viria. E eu creio que esse temor é que falta realmente em muitas pessoas que se dizem cristãs, que estão vivendo de maneira leviana, que estão vivendo de qualquer maneira, como se Deus fosse aceitar aquilo que Pedro mesmo diz aqui no versículo 18, a maneira fútil de viver. Quando a nova geração se encontra novamente agora diante da terra prometida, já que a geração incrédula viveu ali 40 anos no deserto até todos perecerem. Então Moisés reúne toda aquela congregação daqueles que agora iriam assumir a terra prometida, que mana leite e mel. Então ele repete as leis, os mandamentos, e isso significa a palavra Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. Então no capítulo 10, versículo 12, ele diz: ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora? O que Deus está exigindo de ti agora? Exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Moisés está dizendo: uma geração ficou prostrada no deserto. Por quê? Porque não temeu ao Senhor, porque não andou nos seus caminhos, não o amou, nem o serviu de todo o coração e de toda a alma. E agora então ele está prescrevendo a mesma fórmula de ser abençoados por Deus. E a exigência de Deus é essa: tema ao Senhor. Você quer viver bem? Você quer entrar na terra prometida e ter uma vida próspera? Então tema ao Senhor, ande nos seus caminhos, ame o Senhor e o sirva. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, é interessante como o escritor sagrado registra a minha posição, qual deve ser a minha posição diante de um Deus que é amor, um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso, mas um Deus que é justo. Ele diz, no capítulo 12 de Hebreus, versículos 28 e 29, ele diz: por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. O escritor aos Hebreus está falando: não adianta você chegar diante de Deus de maneira leviana. Depois que você recebeu um reino inabalável, seja grato, adore a Deus da forma que lhe seja agradável, não da forma que você espera ou quer adorar ou pensa em adorar, mas da forma que lhe é agradável, com reverência, com temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, diz: eu rogo, meus irmãos, eu peço aos irmãos, que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. E segundo Pedro, o chamado que eu recebi, o chamado que você recebeu como servo, como filho de Deus, é para ser santo. E como eu vivo de maneira santa, com temor ao Senhor. Agora a questão é: como eu tenho andado? Como tu tens andado? Tens andado pelo caminho que Deus traçou para você e para aqueles que o amam?
que Ele preparou para que nele eu andasse, que você andasse, ele é um caminho apertado. Não é fácil. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho e espaçoso, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E apertado o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que acertam por ela. Pedro diz: se chamais Deus de Pai, então ande em santidade e temor. O Wayne Mack, em seu livro O Temor que Vence o Medo, ele diz que a causa de meus problemas, a causa da maioria dos problemas das pessoas é que está no declínio do conhecimento do que é santo. Então eu não tenho uma real visão do que é um Deus santo, um Deus totalmente separado de tudo aquilo que é mal, que o pecado produziu na minha vida. E para que as pessoas temam a Deus, para que eu venha a temer a Deus, é necessário a ação de Deus e o desejo do homem. É necessário que Deus coloque esse temor de forma sobrenatural na minha vida, no seu coração. É o que Jeremias, o profeta Jeremias diz lá no capítulo 32, versículos 38 a 40. Jeremias diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só propósito e procedimento, isto é, um só coração, um só caminho, para que me temam para sempre, para o seu bem e de seus filhos no futuro. E Deus continua dizendo: farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Deus está falando: eu porei o meu temor no seu coração, para que não se afastem de mim. Eu só vou temer ao Senhor, só vou amar esse Deus e não me afastar dele, quando realmente eu temê-lo como ele espera ser temido. E o salmista, no Salmo 86:11, ora o desejo do seu coração. Ele diz: Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. E prepara o meu coração para temer o teu nome. E ele diz: Senhor, prepara o meu coração para temer o teu nome. Pedro, nesse texto, está dizendo que se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Pedro está dizendo que esse Deus que eu devo temer, que você deve temer, é um Deus que não faz acepção, não faz discriminação de pessoas. Ele tem todas as pessoas da mesma maneira. Só que ele não se deixa enganar pelas aparências externas. Eu posso iludir qualquer pessoa, enganar qualquer pessoa pela minha aparência externa, pela minha capa, pela minha máscara, mas a Deus não. Quando Deus chama Samuel, dizendo que o reinado de Saul havia passado e que ele deveria ir na casa de Jessé para ungir um novo rei, Samuel vai até a casa de Jessé. Então, depois de explicar o seu propósito, Jessé começa a convocar os seus filhos. E logo que chega o primeiro filho, aquele homem forte, o primogênito, e logo Samuel acha que é aquele, mas Deus então, ali em 1 Samuel 16, versículo 7, lhe diz:
Não, Samuel, não é esse. Não se iluda pelas aparências. O homem vê a aparência e eu o coração. E depois que passam 7 filhos de Jessé, sem que Deus tivesse aprovado nenhum deles, Samuel diz: o senhor não tem mais nenhum filho? Jessé, você não tem mais nenhum? Ah, eu tenho um pastorzinho, está cuidando das ovelhas lá. Então Samuel diz: então chame-o, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos cear. E aí, quando Davi chega, Deus diz: é esse Samuel, o homem segundo o meu coração. Davi, o novo rei de Israel. Mas infelizmente muitos de nós queremos apresentar máscaras diante de Deus. Mas como fazer isso? Como viver diante de Deus um cristianismo falso, se Ele conhece o meu coração? Muitas vezes eu já fui, possivelmente você também, surpreendido com máscaras, com aparências de pessoas que você e eu mesmo pensávamos: nossa, aquela pessoa era tão boa, uma pessoa tão espiritual, como ela foi capaz de fazer isso ou aquilo? É porque um dia a máscara cai, a capa cai, mas diante de Deus isso é impossível. Talvez eu possa até passar um tempo com uma máscara, mas um dia ela vai cair, mas diante de Deus ela nunca vai existir. Então o que Pedro me desafia é viver uma vida onde estou desenvolvendo um estilo de vida diferente, um estilo de vida reverente, onde estou discernindo o que realmente tem valor, não baseado naquilo que tenho ou que posso fazer e até dar, mas por aquilo que Deus é. Quem é Deus para mim? Qual é o meu sentimento? Qual é o meu posicionamento? Quais são as minhas atitudes diante desse Deus? Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou fazer isso ou aquilo, não somente porque uma igreja está determinando que eu não faça ou faça aquilo, mas por causa do temor que eu tenho a Deus. No livro de Gênesis registra a história de José. José é vendido pelos seus irmãos ao Egito, e lá ele é comprado por Potifar. Ele começa a sua vida de escravo de Potifar, logo ele é promovido a mordomo e agora é responsável por tudo. Ele era um jovem bonito, inteligente, logo atraiu os olhares da sua patroa e que começa a assediá-lo. Então, num dia, quando o assédio foi bem assintoso, José disse para ela: eu não posso fazer isso. O meu senhor Potifar tem colocado tudo sob a minha guarda, menos você. Mas ele não coloca isso como ponto de não cair na tentação da mulher de Potifar. Ele disse: como poderia eu pecar contra o meu Deus? O temor ao Senhor é a razão pela qual eu me afasto de tudo aquilo que pode entristecê-lo e trazer consequências sérias para a minha vida. Pois Deus é um Deus santo, é um Deus justo, que julga imparcialmente, e o que Ele requer de mim é que em qualquer momento Ele me encontre fiel, andando, vivendo essa verdade, essa fidelidade. Mas Pedro também, ele não fala somente sobre o temor, mas ele fala sobre o que eu preciso saber. Não o que realmente tem valor para mim, que eu preciso saber.
Então, no versículo 18, ele diz: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa fútil maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Ele está dizendo que ouro e prata são coisas perecíveis. E o que ele está querendo dizer é que os recursos financeiros são perecíveis e insuficientes para a minha salvação. Não há ouro e prata suficiente para pagar a minha salvação, a salvação da minha alma. O que Pedro está dizendo é que o valor real da prata e ouro é flutuante, corruptível. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter, mas mesmo que eu tenha, esse valor, por maior que seja, é incapaz de pagar, resolver o problema da minha salvação. Ele quer que eu saiba isso. E é interessante como o salmista, no Salmo 49, dos versos 5 a 9, ele declara essa verdade. Ele declara o seguinte, Salmo 49, 5 a 9: porque teria medo nos dias da adversidade, quando me cercar a maldade dos meus perseguidores, que confiam em seus bens e se vangloriam de suas muitas riquezas? Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes para que continuasse a viver para sempre e não visse a sepultura. Infelizmente, uma realidade é que as pessoas que possuem bens, elas pensam que os bens serão eternos, que com os bens elas poderão comprar a imortalidade, e elas vivem nessa propositura de vida. E a Bíblia diz que não funciona desse jeito. A ouro e prata não tem sentido, não tem valor aos olhos de Deus, a ponto do Senhor Jesus dizer lá em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Esses valores não têm valor real para Deus, como para, infelizmente, muita gente ter muito valor, e onde elas se estribam, como lemos, como vimos agora no Salmo 49. Mas o que Pedro quer que eu saiba também é que o tradicionalismo me afasta da verdade. Ele diz: olha, fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Ele disse que o tradicionalismo, o que Pedro está querendo dizer é que o tradicionalismo me afasta da verdade, bloqueia a verdade, me cega para a verdade. E aqui, quando ele está falando de tradição, ele está falando de uma herança herdada pelos pais. E é o que infelizmente acontece com muita gente. E eu queria fazer, apesar de saber que você já sabe, mas eu só quero lembrar a diferença entre tradição e tradicionalismo. Então, tradição é a fé dos que já morreram. Tradição é a fé viva daqueles daqueles Paulos, daqueles Pedro, daqueles Tiago, daqueles João, daqueles homens que morreram pela sua fé, uma fé viva naquilo que Deus havia determinado e que eles colocaram como propósito de vida viverem. Mas tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos, é algo que foi legado de tradição, de pai, de gerações em gerações, mas que hoje não tem nenhum significado, não tem nenhuma ingerência de mudança e transformação da minha vida. Como eu já disse em outra mensagem,
Quantas pessoas falam, eu sou dessa religião, mas não praticante. Porque nasceu de família naquela religião, mas nunca assumiu aquilo como verdade na sua vida. Eu já ouvi de algumas pessoas com muita tristeza frases como semelhantes a essas: olha, eu nasci nessa religião, se eu estou certo ou errado não importa, não vou mudar, eu vou morrer nela. É o que faz o tradicionalismo. Ele cega, ele tira a possibilidade de reflexão, de ter um espírito, uma mente aprendente. Pedro está dizendo que os pais daqueles peregrinos que ele está escrevendo, aqueles pais falharam. E ele leva o pensamento ao tempo da escravidão do Egito, quando aqueles pais clamaram a Deus por libertação daquela escravidão que eles tinham no Egito, e quando Deus os atendeu, quando Deus os libertou, eles começaram a murmurar no deserto, reclamar de tudo que eles estavam passando no deserto, e desejaram, blasfemaram contra Deus, e desejaram voltar para a escravidão. Sentiram falta dos pepinos, dos melões, eles preferiam estar na escravidão, continuar do jeito que eles estavam vivendo, do que ter uma mudança significativa de vida. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39, o Evangelho diz que no grande dia da festa dos tabernáculos, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e disse no meio da multidão: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E diz: como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava falando sobre o Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito ainda não tinha sido enviado. Jesus está no meio de uma multidão de religiosos, de pessoas que matavam pela sua religião. E ele disse: alguém tem sede, vem a mim e beba, como diz a Escritura, e não como aquilo que você recebeu de herança dos seus pais, do seu tradicionalismo morto. Jesus está convocando o povo para deixar o tradicionalismo morto e ouvir as Escrituras. É interessante que Jesus estava proclamando o Evangelho, a palavra de Deus, no meio de um povo que era religioso, mas que não conhecia a verdade, eram bitolados naquela religiosidade, sem dar espaço para a verdade de Deus. E o mais interessante é que quem o julgou e o condenou foram os líderes religiosos e não os pagãos. O que Pedro está dizendo é que o legado que eles receberam dos pais os levou a uma maneira fútil de viver, que o tradicionalismo mata, o tradicionalismo cega, o tradicionalismo me afasta da verdade. Mas outra verdade que Pedro queria que eu soubesse, que eles soubessem, é saber como fui resgatado. E os versículos 19 e 20 registram o seguinte: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. O que Pedro está dizendo é que eu preciso saber dar valor e saber como eu fui resgatado. Ele disse que eu vivia uma maneira fútil de viver, que aqueles homens, aquela geração para a qual ele estava escrevendo, estava vivendo de maneira fútil, de uma herança recebida dos pais.
mas que eu tinha que saber, que eles tinham que saber que eles foram resgatados, que eu fui resgatado pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. No passado, era imolado um cordeiro para que o perdão fosse concedido. Mas agora, de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, Jesus Cristo. Pedro está apontando para o autor da salvação e o preço que foi pago pela salvação. O que Pedro está dizendo é que Jesus me resgatou, me redimiu, isto é, me libertou da condenação do inferno, da ira de Deus, mediante o pagamento de um resgate, pela sua própria vida, pelo seu precioso sangue. Como eu já disse em outra vez, em outra reflexão, é como se eu estivesse preso, condenado à morte, e então Jesus chegasse lá para o carcereiro e falasse: solte o Alberto, e o carcereiro dissesse: não posso soltá-lo, ele está condenado à morte, ele vai morrer. E Jesus dissesse para ele: não, pode libertá-lo, porque eu vou morrer no lugar dele. É isso que significa redenção, remissão. O preço que eu tinha que pagar por ser pecador, a ira de Deus que pairava sobre a minha vida, foi paga pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Por uma salvação que foi planejada por um Deus soberano e conquistada em um único sacrifício eterno e substitutivo, de uma vez por todas. Mas o que finalmente Pedro também queria que eu soubesse, para poder dar um real valor, é saber por que Cristo me resgatou. Não somente que Ele havia me resgatado, como Ele me resgatou, mas por que ou para que Ele me resgatou. Para que somente por intermédio dele, hoje eu pudesse crer em Deus, que você pudesse crer em Deus. Em João 14,6, Jesus declara algo interessante para Tomé. Ele havia dito que eles não deveriam se turbar, porque ele estava preparando lugar para eles, e eles deveriam saber qual o caminho que ele estava seguindo. E Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo é que ele é o caminho, artigo definido, singular, masculino, o único caminho, não um dos caminhos, mas o único caminho. Jesus é o único caminho que pode me levar a Deus. Mas em 1 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele diz: não existe outro mediador, nem outra medianeira, só existe um mediador, Jesus Cristo, o homem. Ele foi o único que morreu e hoje faz a mediação entre eu e Deus, entre você e Deus. E João, o evangelista, ele, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz: filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. João está dizendo: nós temos um único advogado. Se eu sou um réu e Deus é o juiz, Jesus é o único advogado. Jesus é o único caminho. Jesus é
é o único mediador e Jesus é o único advogado. Pedro declara essa verdade diante das autoridades e líderes religiosos daquela época, quando o prenderam por ele ter, em nome de Cristo, curado aquele paralítico. Ele é preso pelos religiosos para que ele não continuassem apregoando o nome de Jesus. E Pedro responde: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus morreu, Jesus me resgatou, para que a minha fé e esperança estejam em Deus e somente em Deus. Concluindo, Pedro está dizendo para aqueles irmãos: as coisas estão difíceis, estão ficando cada vez pior, mas se eu quero viver uma vida que glorifique a Deus, eu preciso discernir, eu preciso entender o que tem real valor para Deus e para a minha vida. Quais são os valores em que tenho fundamentado e estribado para a minha salvação? As coisas estão ficando de mal a pior, mas se eu quero viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, preciso andar em temor e saber o que tem real valor para Deus e para mim. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo que pudemos passar juntos, refletindo em Tua palavra, te louvando, orando, te buscando. E o desejo do meu coração, ó Deus, é que cada vida que está participando deste culto possa entender realmente o que para o Senhor tem real valor, e que cada um, ó Deus, possa estar discernindo o que tem real valor para a sua vida, sabendo que todas as coisas desse mundo são efêmeras, são passageiras, mas aquilo que tem real valor é aquilo que o Senhor tem declarado em Tua palavra, para que eu possa tomar posse e viver de maneira que Te agrade. Ó Deus, abençoa, Pai, cada vida. Permita que cada um tenha uma semana abençoada e suprida em todas e cada uma das suas necessidades. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dá, Senhor, a cada um coração grato pelo alimento de cada dia. Ó Pai, que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois fiel é o que nos chama, o qual também nos fará. Amém. Que Deus os abençoe, que tenham uma boa semana. O Senhor, meu pastor, eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levarás.
gratidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor passou, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.